Bom dia a todos os casais do projeto Casamento Plano Infalível. Mais um dia na presença do Senhor e vamos estar compartilhando o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, de qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusã, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com seus bens. Certa vez aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por um, e ele exclamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram: O que significa essa parábola? Ele respondeu: A vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. O que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo, elas não têm raiz e crescem apenas por algum tempo, e desviam-se na hora da provação. A parte que cai entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas o que cai em boa terra são os que ouvem a palavra com o coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecido, nem trazido à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado, até o que parece ter. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram. E veio a calmaria. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns com os outros: Quem é este que dá ordem até ao vento e à água, e eles lhe obedecem? E chegando à terra dos Gerazenos,
defronte da Galiléia, logo se desembarcou um homem da cidade e saiu ao encontro. Possesso de demônios, havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu, gritou, prostou-se diante dele e exclamou em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Imploro-te que não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que havia se apoderado dele. E prendiam-no com algemas e correntes. Mas ele, quebrando as correntes, ele impeliu pelos demônios para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não o mandasse para o abismo. Andava pastando ali, no monte, grande manada de porcos. Rogaram então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de sair do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido. E foi ao encontro de Jesus. E acharam o homem que havia saído dos demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram atemorizados. Os que viram aqueles lhe contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Garazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia lá, a multidão o comprimia, e uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximou-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo o motivo por que havia tocado e como a fora imediatamente curada. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: A tua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Ouvindo, porém, Jesus disse a Jairo: Não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrasse com ele, com exceção de Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam. Ele, porém, disse: Não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: Menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Glória a Deus, palavra da salvação.
encerramos hoje mais uma leitura. Fiquem na paz. Aleluia.